E aí, tudo bom com você? Hoje eu queria te fazer um convite diferente. E se a gente fosse olhar para a nossa carreira de um ponto de vista bem mais existencial e pensar a questão do propósito e talvez do significado através dessa lente? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Não sai daí! O pesquisador Dan Ariely fez uma pesquisa com um grupo de estudantes numa universidade americana para entender qual é o nível de significado que a gente encontra com o nosso trabalho. A pesquisa consistia mais ou menos do seguinte: você entrava numa sala e alguém, um entrevistador na sua frente, colocava um boneco de Lego desmontado, imagina uma espécie de um Transformer feito de Lego. Colocava esse Transformer desmontado na sua frente e falava para você o seguinte: você topa montar esse boneco por $3? A maioria das pessoas montava o boneco. Uma vez que ele estivesse pronto, o entrevistador pegava o boneco, colocava embaixo da mesa, trazia mais um conjunto de peças desmontadas e falava: e agora, você topa montar esse conjunto por $2,70? A pessoa montava ou não, terminado, embaixo da mesa, mais um conjunto desmontado. E agora? Você topa montar esse conjunto por $2,40? E ele ia fazendo isso sucessivamente, com decréscimos de 30 centavos, para ver até onde valia a pena para as pessoas montarem aquele conjunto de Lego. Este foi o cenário 1 da pesquisa. Ele queria entender se o dinheiro era suficiente e até que ponto para dar sentido para a pessoa executar aquele trabalho. E aí ele resolveu fazer um segundo cenário. Esse segundo cenário ele chamou de Sísifo. O mito de Sísifo é aquele no qual ele é, Sísifo, condenado a subir a montanha com uma grande pedra todas as noites e no fim do processo a pedra desce montanha abaixo e ele tem que começar tudo de novo todos os dias na mesma montanha com a mesma pedra. Na condição sísfica, o entrevistador colocava o Lego desmontado na sua frente. Você topa montar esse brinquedo por $3? A pessoa montava, ele pegava o brinquedo, desmontava na frente da pessoa e jogava na caixa embaixo da mesa. Colocava, e agora por $2,70? A pessoa montava, ele desmontava na frente da pessoa e colocava na caixa. E aí, o que você acha que aconteceu nesses dois cenários? É claro que na condição sísfica, onde eu destruía o trabalho da pessoa imediatamente após ela fazer, as pessoas aceitavam fazer um número menor de vezes. Ou seja, ela desistia antes. E aí ele ficou pensando, e será que pessoas que amam mexer com Lego vão gostar de fazer mais vezes? E mesmo na condição sísfica, as pessoas que gostavam muito de Lego desistiam antes. Ou seja, o valor intrínseco, ao perceber que o meu trabalho tem alguma sequência, fazia uma grande diferença no processo. E por que eu estou começando a nossa conversa trazendo esse assunto? Porque a questão de encontrar propósito e significado no trabalho é uma questão bastante controversa. Tem a galera do faça o que você ama e nunca trabalhará um dia na vida, e tem a galera do a gente só trabalha para pagar a conta e é isso e pronto, acabou. E talvez a resposta não esteja nem em um extremo nem no outro, mas em alguma coisa no meio do caminho. E aí, para falar disso, eu quero trazer um caso ainda mais extremo. Existe um grande pesquisador, um grande psiquiatra chamado Viktor Frankl, que é o pai de uma linha psicanalítica chamada logoterapia. O Frankl trabalhava com a ideia de sentido, tanto que seu livro mais famoso chama O Homem em Busca de Sentido. Viktor Frankl era um judeu na Europa na Segunda Guerra Mundial. Ele já havia desenvolvido a sua teoria sobre sentido e significado antes do início da Segunda Guerra Mundial, mas quando a guerra começou, ele foi enviado para diversos campos de concentração, inclusive Auschwitz foi um dos campos que ele passou. O Frankl pôde testar as teorias que ele tinha sobre sentido e significado dentro dos campos de concentração. E o que ele descobriu foi o seguinte: as pessoas que sobreviviam nos campos não eram aquelas que tinham mais gordura no corpo para sobreviver à fome, ou aquelas que tinham mais musculatura para sobreviver aos trabalhos pesados. Não, as pessoas que tinham maior chance de sobreviver eram aquelas que encontravam algum sentido ainda na própria vida. E eu já vou falar sobre quais são os tipos de sentido. Mas ele
notava que quando a pessoa desistia, ou seja, ela não via mais sentido em viver, era muito claro aquilo porque ela acendia o cigarro, que era uma moeda de troca, ela comia o pedaço de pão ou manteiga, que era uma moeda de troca, deitava na cama, que não era nem uma cama, né? Deitava naquelas madeiras e em alguns dias ela estava morta. Então ele pôde verificar a teoria dele num dos experimentos mais extremos que a humanidade já viveu. E por que eu estou trazendo esses dois cenários? Para a gente exatamente entender que, primeiro, o sentido tem importância sim, não é só sobre a troca que a gente tem no trabalho. E segundo, que o sentido não depende da gente ter as nossas necessidades básicas cumpridas. Porque às vezes as pessoas falam, mas para você tudo bem encontrar sentido, você tem os seus privilégios, eu não tenho. Não, todos nós temos essa necessidade de encontrar sentido. É claro que algumas pessoas vão conseguir desenhar mais a própria vida e outras vão conseguir desenhar menos, ou seja, interferir menos, né? Em função realmente dos privilégios. Mas, para todos nós, a questão do sentido e do significado vai influenciar. E aí o Frankl fala o seguinte: existem 3 grandes formas da gente encontrar sentido nas coisas. A primeira delas é sim no que a gente faz como obra, como trabalho. E aí é o trabalho muito mais como labor do que o trabalho como suor propriamente dito, né? Então é aquilo que a gente executa. Existe uma segunda forma de encontrar sentido, que é no que a gente experimenta ou nos relacionamentos e nas relações que a gente tem. E aí aquela pessoa que a gente conhece e que trabalha a semana inteira e que se não tem muito sentido o emprego dela, tá tudo certo, porque ela encontra significado na família no final de semana. Ela encontra significado no que ela vai fazer com os filhos ou nas viagens, né? E tem aquela pessoa que isso daqui, eu ter esse trabalho para sustentar minha família, não é o suficiente. Ela precisa que o próprio trabalho tenha significado. Então, na verdade, existem essas várias opções e a gente pode ter uma, outra, um pouco de cada ou qualquer coisa no meio. Afinal, o ser humano não é preto e branco, mas a gente é uma grande escala de variados tons e possibilidades. Mas o Viktor Frankl fala ainda que tem uma terceira opção de encontrar sentido, que é a resposta que nós damos ao sofrimento, que é o que ele entendeu naquela situação extrema na Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode encontrar sentido no trabalho, na experiência, nas relações e na resposta que a gente dá ao sofrimento inevitável. Importante que ele está falando de sofrimento inevitável. Quando ele é evitável, a gente deve fazer o possível para mudar a nossa situação. Então tá bom, Gi, você fez um preâmbulo enorme e a gente está falando aqui de significado e de sentido. Eu tô dizendo tudo isso para você para que a gente possa então começar a entender que encontrar sentido ou significado no meu trabalho tem a ver com quais são as coisas na minha vida que estão no meu controle e qual é a resposta que eu quero dar para a vida para que essa vida faça mais sentido para mim, para que a minha vida não passe toda com bonequinhos de Lego desmontados sendo jogados embaixo da mesa, que vão sempre me trazer menos significado e mais tristeza com o processo. Então vamos pensar em algumas formas práticas que você pode olhar para o seu cenário, qualquer que seja ele hoje, e encontrar formas de extrair significado do trabalho na sua situação específica. Um dos primeiros itens é o nosso próprio drive, a nossa própria direção interna para o trabalho. Uma coisa que a gente se pergunta muito pouco é o seguinte: dentro do meu trabalho, o que nele dá significado? Isso não tem a ver com carreira, tem a ver com o que eu faço dentro daquele trabalho. Será que eu gosto de cuidar de pessoas? E às vezes tem alguém que é atendente no banco, mas que está muito satisfeita porque pode cuidar dos velhinhos que estão precisando de ajuda no caixa eletrônico. Será que eu gosto de ensinar as pessoas? Será que eu gosto de compartilhar meu conhecimento? Será que eu gosto de lutar pelas pessoas que não têm voz? Será que eu gosto de performar? E aí existem então várias formas que, independente da profissão, eu posso encontrar e exercer essa minha vontade de trabalho. Então, uma dica que eu dou já agora, começa a prestar atenção no seu trabalho, o que dentro do que você faz te dá alegria. Mesmo que você não goste do seu emprego, mesmo que você não goste da posição que você está agora, o que
quando você gosta, naqueles mesmo que raros momentos, o que você gosta. Então essa é uma primeira autoinvestigação. E aí a gente vai olhar como eu posso colocar mais daquilo no meu trabalho ou como eu posso mudar de trabalho para um onde eu possa fazer mais daquilo. Um outro ponto são os nossos valores pessoais. Será que eu consigo estar com algum alinhamento com os meus valores pessoais dentro daquele trabalho? Será que eu consigo exercitá-los ou exercê-los? E aí, de novo, uma autoinvestigação se faz necessária. Às vezes, a gente acha que está descontente com a profissão, mas a gente está descontente com a empresa, porque ela está desalinhada com os nossos valores. Então, a gente precisa rever isso também. Tem uma outra coisa que eu costumo brincar com as pessoas, que é: presta atenção se você precisa trocar de profissão ou se você precisa de férias. Às vezes, o cansaço tinge toda a nossa percepção sobre o que dá sentido e o que dá satisfação no nosso trabalho. Às vezes, não é sobre trocar de emprego nem de profissão. Às vezes, é só sobre tirar férias e poder respirar e ter uma nova perspectiva sobre aquele assunto. E aí, a gente tem aquela técnica japonesa, que é a técnica do Ikigai, que vai tentar fazer a intersecção entre o que eu gosto de fazer, o que o mundo está disposto a pagar por aquilo, o que o mundo precisa e o que eu tenho habilidade realmente para fazer. Então, se eu conseguir achar uma intersecção entre essas quatro coisas, e eu já te adianto que raramente a gente vai ter uma intersecção perfeita, raramente a gente vai ter um balanço entre as quatro coisas. Como eu falei, são muitos tons dentro das expressões humanas, mas eu posso encontrar, sim, formas de exercer coisas que o mundo quer pagar, o mundo precisa, eu sei fazer e eu gosto de fazer aquilo. Mesmo que eu não gosto tanto, mas aqui paga, aqui o mundo precisa e eu sei fazer, e eu vou achando um mix de possibilidades. E aí, um outro viés para a gente olhar para isso é exatamente o viés das habilidades. Quais são as minhas habilidades, aquilo que eu faço naturalmente bem? E aí eu já te adianto, provavelmente o que é natural para você, você não enxerga. Um bom exercício é perguntar para as pessoas no seu entorno o que elas reconhecem em você por fazer muito bem. E aí a gente também começa a navegar nas nossas habilidades, que podem ser habilidades muito específicas de realização, de fazer, mas podem ser habilidades também de comportamento e tudo mais. Em tudo isso, a gente consegue começar a desenhar uma visão do que a gente quer para a nossa vida. Como Viktor Frankl diz, nós não controlamos o que a vida nos oferece, o que a vida coloca no nosso caminho. Absolutamente não controlamos. A única coisa que a gente controla de verdade é a resposta que a gente dá ao que a vida nos apresenta. Para ter respostas mais consistentes e mais direcionadas com o que você realmente deseja construir para sua vida, talvez começar a construir uma visão que tem a ver com enxergar mesmo, com olhar para o futuro e enxergar onde eu gostaria de estar, talvez esse seja um fator que possa fazer toda a diferença em você desenhar a sua carreira. E assim, provavelmente ela vai mudar muito no caminho, porque a vida, ela é como os processos de inovação, como os processos de agilidade. Ela é iterativa, ela precisa de ação, feedback e tomada de decisão. Então, a gente vai construindo no caminho. É ao caminhar que a gente vai percebendo. Então, não precisa se preocupar em ter um plano mega rígido, mas talvez ter uma visão ajude você a direcionar os seus esforços. E aí tem uma coisa muito importante que eu queria deixar você com isso. Eu encontro um desafio recorrente em todos os meus clientes de mentoria. E esse desafio tem a ver com a apropriação que nós fazemos das nossas próprias forças, das nossas próprias habilidades, da nossa própria luz, da nossa maior contribuição para o mundo. A apropriação daquilo que você tem de melhor talvez seja o maior esforço que você possa fazer para a sua própria jornada. Talvez seja a maior contribuição existencial que você possa fazer para a sua própria carreira. E eu vou falar, a carreira talvez seja só um pedaço que, por ocupar tanto tempo da nossa vida, vai servir como oportunidade para você se expressar aqui nessa existência. Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente chegou e que um dia vai embora. Então, a gente pode tentar minimamente, com as respostas que a gente consegue dar, tentar desenhar uma jornada mais significativa. E aí eu espero que esses filtros que eu dei e essa reflexão que eu trouxe aqui para você hoje, que possam contribuir para que você faça uma jornada mais significativa na sua própria existência. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.